agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 28 de maio de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Reforma administrativa deve enfrentar supersalários e penduricalhos. Polícia Federal mira grupo que cobrava até R$250 mil para matar autoridades do judiciário. Cresce a tensão na guerra da Europa e Rússia se prepara para revidar ataques ucranianos. Israel afirma ter matado o chefe do grupo terrorista Hamas. Motociclista morre após ser atingido por linha no Rio de Janeiro. E a eliminação do Corinthians pela Copa Sul-Americana. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula retomou hoje os compromissos oficiais após um quadro de labirintite. Ele esteve nas cidades de Salgueiro, em Pernambuco, e também em Cachoeira dos Índios, na Paraíba. A Secretaria de Comunicação da Presidência cancelou as reuniões do presidente Lula no início da semana, após ele sentir vertigem. Segundo a pasta, ele está bem e foi medicado. O primeiro compromisso de Lula depois da indisposição aconteceu no interior de Pernambuco, onde Lula participou da cerimônia para assinatura de ordem de serviço para a duplicação do bombeamento de água do eixo norte da transposição do Rio São Francisco. Durante a tarde, Lula foi para a Cachoeira dos Índios, na Paraíba, para uma inauguração. Segundo o governo, a estrutura tem 115 quilômetros de extensão e liga a barragem Caiçara, na Paraíba, à barragem Angicos, no Rio Grande do Norte. A obra, iniciada em 2021, está a 74,83% concluída e tem entrega total prevista para outubro de 2026, com investimento de quase R$1,5 bilhão de reais. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumenta penas previstas no Código Penal para crimes contra profissionais da saúde e professores. O texto será analisado pelo Senado Federal. A proposta prevê as penas aumentadas em 1/3. O texto transforma em homicídio qualificado o caso de assassinato cometido contra os profissionais da saúde no exercício de suas funções ou quando acontecer por conta delas. A pena prevista para estes casos é de reclusão de 12 a 30 anos. O constrangimento ilegal também terá pena dobrada quando praticado contra profissionais de saúde. O constrangimento ilegal também terá pena dobrada quando praticado contra profissionais da saúde e da educação. Na sessão em plenário, os deputados elencaram uma série de agressões cometidas recentemente contra profissionais de saúde durante atendimentos médicos e contra professores em sala de aula. O presidente Lula escolheu o desembargador Carlos Brandão para uma vaga no Superior Tribunal de Justiça. Brandão é desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e entrará na corte em uma das vagas destinadas à Justiça Federal. O Senado Federal ainda precisa aprovar o nome dele. O responsável por trazer ideias sobre a reforma administrativa, o deputado Pedro Paulo, afirmou que o novo texto vai questionar os penduricalhos. Segundo ele, a proposta vai atacar os privilégios e os supersalários. O relator do Grupo de Trabalho da Reforma Administrativa na Câmara dos Deputados, o deputado Pedro Paulo, disse que o relatório dele não vai tirar os direitos já conquistados dos servidores públicos, mas vai questionar os chamados penduricalhos. Segundo o deputado, o Brasil precisa enfrentar esse tema. O texto entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, sugere que o servidor público possa perder o cargo, caso tenha avaliação de desempenho insatisfatório por 2 vezes seguidas, ou 3 de forma alternada. Mas o deputado defendeu a avaliação de desempenho não como um mecanismo de punição, mas de redução de ganhos. Segundo ele, o objetivo é criar parâmetros para avaliar políticas públicas. O texto sugere ainda incluir ao texto constitucional a proibição de concessão de adicionais referentes a tempo de serviço, aumento de remuneração e licença-prêmio. O deputado ainda ressaltou que a reforma não tem como objetivo o equilíbrio das contas. Segundo ele, isso pode ser um resultado consequente da reforma. Mota tem dito que quer que a reforma administrativa seja o grande legado da sua gestão, assim como a reforma tributária foi o legado do ex-presidente da Casa, Arthur Lira, no ano passado.
A Polícia Federal prendeu hoje 5 integrantes de um grupo que cobrava R$250 mil para monitorar e matar ministros do Supremo Tribunal Federal. A tabela de preços também previa o valor de R$150 mil se a vítima fosse senador e R$100 mil se a vítima fosse deputado. A investigação autorizada pelo ministro Cristiano Zanin teve como ponto de partida o assassinato do advogado Roberto Zampieri, morto a tiros em Mato Grosso. A Azul anunciou hoje que entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. A empresa soma mais de 11 bilhões de reais em dívidas. Segundo a Azul, o processo nos Estados Unidos permite às empresas operar e atender seus públicos de interesse normalmente, enquanto trabalham nos bastidores para ajustar sua estrutura financeira. O objetivo é reduzir significativamente o endividamento da companhia e gerar caixa. De acordo com a empresa, o processo contempla 1 bilhão e 600 milhões de dólares em financiamento e deve eliminar mais de 2 bilhões de dólares em dívidas. A Azul informou que neste período vai seguir operando normalmente, mantendo os compromissos com os públicos de interesse, incluindo continuar voando e fazendo reservas como de costume. No comunicado aos investimentos, John Hodgson, CEO da Azul, atribuiu as dificuldades financeiras da companhia à pandemia de Covid-19, turbulências macroeconômicas e problemas na cadeia de suprimentos da aviação. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil pediu que a União Europeia investigue um possível cartel de varejistas franceses contra a carne bovina brasileira. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a principal associação agrícola do país, pediu que a União Europeia investigue um possível cartel de varejistas franceses contra a carne bovina brasileira em 2024. Isso violaria as regras de concorrência do bloco. A influente CNA acusou 4 dos maiores grupos varejistas da França de boicotar a carne bovina brasileira em novembro do ano passado. A organização alega que os 4 grupos fizeram declarações destinadas a difamar produtos de carne dos países do Mercosul sem nenhuma justificativa técnica para isso. O episódio eclodiu quando o Mercosul e a União Europeia se aproximavam da conclusão de um acordo comercial, anunciado em dezembro de 2024 e fortemente contestado pela França. Os agricultores europeus, especialmente os franceses, temem que o acordo abra portas para uma concorrência desleal. O CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, disse aos sindicatos franceses em novembro que a rede de supermercados não venderia carne do Mercosul. A organização alega que as 4 redes não tinham evidências científicas para apoiar essa posição pública e a medida representou ainda um duro golpe para a imagem de um importante setor exportador brasileiro. Ontem, a ministra do Meio Ambiente virou notícia. Marina Silva acabou abandonando uma audiência na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, após o bate-boca com os senadores. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o senador Marcos Rogério, do PL, discutiram durante uma sessão no Senado. Me respeite, ministra. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor presidente. Me respeite, ministra. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência, a palavra. Isso, presidente! Não venha. Momentos depois, após um novo bate-boca, desta vez com o senador Plínio Valério, do PSDB, Marina decidiu abandonar o local. A ministra se retira. Essa comissão pautará na próxima sessão. A audiência ocorreu na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado. A ministra estava na comissão como convidada para tratar da criação de 4 unidades de conservação marítimas no Amapá. Durante a audiência, houve discussões sobre temas como a exploração de petróleo na foz do Amazonas, o projeto de lei do licenciamento ambiental e a extensão da BR-319. Marina, de 67 anos e com uma longa trajetória como ambientalista, deixou a sessão depois que um senador disse que ela não merece respeito como ministra. Eu estou vendo uma ministra, não estou vendo uma mulher. A mulher merece respeito, a ministra não, provocou o senador Plínio Valério. Em março, Valério havia declarado que era difícil tolerar Marina por várias horas sem ter vontade de enforcá-la. Já o senador Omar Aziz, do PSD, acusou Marina de atrapalhar o desenvolvimento do país. O Senado, de maioria conservadora, aprovou na semana passada um polêmico projeto de lei para flexibilizar as licenças ambientais, que agora precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados.
A ministra classificou o projeto como um grande retrocesso. Em meio ao aumento dos bombardeios entre Rússia e Ucrânia, o presidente americano Donald Trump disse que o colega russo Vladimir Putin está brincando com fogo. O Kremlin acusa o governo ucraniano de escalar o conflito para interromper as negociações de paz. Moscou acusou Kiev de intensificar os bombardeios com o objetivo de interromper as negociações de paz. O Kremlin também afirmou que os bombardeios maciços lançados contra a Ucrânia foram uma resposta a mais de 1.465 drones lançados contra o território russo desde 20 de maio, que feriram civis, incluindo mulheres e crianças. Apesar das tensões, o governo russo informou que a troca de prisioneiros não seria afetada e um memorando com seus termos para um acordo de paz seria divulgado após o final do processo em curso. Na internet, o presidente americano Donald Trump criticou o colega russo Vladimir Putin pelos esforços paralisados para acabar com a guerra na Ucrânia. A postagem dizia: "O que Vladimir Putin não entende é que, se não fosse por mim, muitas coisas realmente ruins já teriam acontecido com a Rússia, e quero dizer muito ruins. Ele está brincando com fogo." Da Turquia, onde houve uma primeira rodada de negociações entre Moscou e Kiev, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, comentou a publicação feita pelo republicano. É claro que, como uma pessoa que não gosta de obstáculos que impedem que se conquistem objetivos nobres, ele expressa certas opiniões por meio de uma certa retórica. O principal aqui não é focar na retórica, mas garantir que a Europa pare de sabotar o movimento em direção à paz. Europa прекратила саботировать движение к миру. A Rússia rejeita o apelo da Ucrânia e de seus aliados ocidentais por um cessar-fogo incondicional e total e exige que Kiev desista de suas pretensões de ingressar na OTAN, além de ceder o território controlado por Moscou. A escalada da ofensiva russa ocorre depois que ambos os lados concordaram com a maior troca de prisioneiros desde o início do conflito, uma troca que envolveu 1.000 pessoas de cada lado. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs hoje uma reunião com Donald Trump e Vladimir Putin para acabar com a guerra na Europa. O ucraniano esteve em Berlim nesta quarta-feira e se encontrou com o novo chefe de governo da Alemanha, Friedrich Merz. O chanceler alemão é um grande apoiador de Kiev e estimulou o gasto em defesa do país para criar o exército convencional mais forte da Europa. Segundo o Ministério da Defesa de Moscou, a Ucrânia lançou quase 300 drones contra a Rússia durante a noite de terça-feira. O presidente americano Donald Trump, que vem tentando liderar as negociações para acabar com a guerra desde que assumiu seu mandato, vem expressando sua frustração com Putin e Zelensky por ainda não terem alcançado um acordo para um cessar-fogo. O republicano prometeu acabar com o conflito em 24 horas, mas as armas continuam apontadas para o outro lado do campo. Desde que o conflito começou em fevereiro de 2022, dezenas de milhares de pessoas morreram. Muitas zonas do leste e do sul da Ucrânia foram destruídas, e o exército de Moscou controla atualmente quase 20% do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que o chefe do Hamas, Mohamed Sinwar, foi morto durante uma ofensiva na faixa de Gaza. Ele era irmão mais novo de Yahya Sinwar, antigo líder do grupo terrorista e que também foi morto pelas forças de defesa do país. Esse é o quarto comandante do Hamas morto desde o início da guerra. A Organização das Nações Unidas questionou a entrega de alimentos na faixa de Gaza. Segundo a organização, uma fundação foi acusada de ajudar Israel a cumprir o objetivo militar no território. A ONU informou que não sabe se a nova Fundação Humanitária de Gaza, apoiada pelos Estados Unidos, começou a distribuir alimentos no devastado território palestino. A GHF, na sigla em inglês, divulgou na segunda-feira imagens que mostram caminhões repletos de caixas em um local rodeado por cercas metálicas e disse que começou a entregar alimentos em Gaza. I do not have any information on these. Não tenho nenhuma informação sobre esses relatórios. Vimos esses relatórios. Também vimos algumas fotos que, é claro, não podemos confirmar. O que eu sei, no entanto, é que essas necessidades são de 500 a 600 caminhões no mínimo, que devem entrar em Gaza carregados de suprimentos, não apenas alimentos, mas também remédios, suprimentos médicos, vacinas para crianças, combustível, água e outros itens básicos para a sobrevivência das pessoas. E estamos muito longe de atingir essa meta.
and other basics for people's survival, and we're very, very, very far from reaching that target. A ONU destacou que não está envolvida no trabalho da Fundação GHF e que essa distribuição é uma distração do que é realmente necessário, que é a reabertura de todas as passagens para Gaza, um ambiente seguro dentro de Gaza e uma facilitação mais rápida de permissões e aprovações finais de todos os suprimentos de emergência que aguardam liberação. A Fundação Humanitária para Gaza, uma organização de origem obscura, prometeu fornecer ajuda, mas foi acusada de colaborar com Israel no controle da distribuição de mantimentos no território. Israel indicou que 2 centros de distribuição do grupo começaram a operar, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu relatou problemas em um deles. Bem, nós tentamos o primeiro. Vamos colocar muitos hoje. Houve alguma perda de controle momentaneamente. Felizmente, nós o trouxemos de volta ao controle. Vamos colocar muitos mais desses. E a ideia é basicamente tirar o saque humanitário como ferramenta de guerra do Hamas, entregá-lo à população, eventualmente ter uma zona estéril no sul de Gaza, onde toda a população possa se deslocar para a sua própria proteção. Uma das principais críticas contra a GHF é seu método de designar lugares de distribuição seguros, que muitas organizações afirmam ir contra os princípios da ajuda humanitária, pois obriga a população a se deslocar em meio a um conflito. Registrada em Genebra em fevereiro, a fundação não tem escritórios nem representantes conhecidos na cidade suíça, onde estão sediadas as grandes organizações humanitárias. Uma pessoa morreu e outras 48 ficaram feridas durante uma entrega de alimentos na faixa de Gaza. Israel afirmou nesta quarta que as tropas dispararam tiros de aviso nas redondezas do ponto de distribuição, mas não deu mais detalhes. A fundação responsável pela entrega de alimentos suspendeu as operações após o incidente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu defesa antimíssil grátis ao Canadá, caso o país se torne o 51º estado norte-americano. O projeto ousado do republicano pode custar quase R$1 trilhão. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, confirmou que o país dele manteve conversas de alto nível sobre o tema e disse também que o Canadá nunca esteve à venda. Os Estados Unidos suspenderam o processamento de vistos para estudantes. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, ordenou a suspensão da tramitação de vistos de estudantes enquanto o governo do presidente Donald Trump amplia a verificação das redes sociais dos solicitantes. Essa é a mais recente medida contra estudantes estrangeiros, após Rubio ter rescindido centenas de vistos e o governo Trump ter proibido a Universidade de Harvard de matricular alunos estrangeiros. Estudantes de fora dos Estados Unidos são uma importante fonte de receita para as universidades norte-americanas. Um memorando instrui embaixadas e consulados a não agendarem mais entrevistas para vistos de estudante ou de intercâmbio até que novas diretrizes sejam emitidas. O documento especifica que o Departamento de Estado prevê publicar diretrizes sobre a ampliação da verificação das redes sociais para todas essas solicitações. O memorando sugere que a suspensão pode ser breve, já que as embaixadas devem receber novas orientações nos próximos dias. A porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, não comentou diretamente o memorando, mas afirmou que o governo leva muito a sério o processo de verificar quem entra no país. Os principais alvos têm sido estudantes envolvidos em ativismo relacionado à faixa de Gaza. Funcionários do governo Trump acusaram esses alunos de antissemitismo, o que vários dos afetados negaram. Após uma longa cruzada contra as vacinas para a Covid-19, o secretário de Saúde dos Estados Unidos anunciou que o imunizante não será mais recomendado para crianças e mulheres grávidas saudáveis. Os Estados Unidos deixarão de recomendar vacinas contra a Covid-19 para crianças e mulheres grávidas saudáveis. O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde Robert Kennedy Jr., que considera uma decisão de bom senso baseada em dados científicos. Kennedy Jr. informou que os grupos foram removidos do calendário de vacinação, recomendado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o chamado CDC. Mas pela manhã, o site do CDC ainda afirmava que as mulheres grávidas estão entre as pessoas para as quais é especialmente importante tomar a vacina.
Na semana passada, funcionários da Food and Drug Administration, a agência federal que regula os alimentos e medicamentos no país, anunciaram que limitariam a aprovação das vacinas contra a Covid-19 a adultos com mais de 65 anos de idade e pessoas mais jovens com algum problema de saúde subjacente. A FDA também observou que os fabricantes de imunizantes terão que realizar novos ensaios clínicos se quiserem manter a aprovação para uso em pessoas saudáveis com menos de 65 anos. O governo Trump afirma que outros países, como Reino Unido, Alemanha e França, recomendam reforços anuais apenas para pessoas mais velhas e imunocomprometidas. Kennedy Jr. há muito promove a desinformação sobre vacinas em geral e contra as desenvolvidas para a Covid-19 em particular. Após uma visita do secretário de Saúde norte-americano, a Argentina ratificou a saída da Organização Mundial da Saúde e indicou que deve seguir os passos dos norte-americanos na área. A Argentina ratificou sua decisão de abandonar a Organização Mundial da Saúde, a OMS. O país reafirmou sua concordância na área de saúde com o governo dos Estados Unidos durante uma visita a Buenos Aires do secretário de Saúde americano, Robert F. Kennedy. O governo do presidente Javier Milei justificou a saída do organismo multilateral ao afirmar em um comunicado que as receitas da OMS não funcionam porque não são baseadas na ciência, mas em interesses políticos e estruturas burocráticas que resistem a revisar seus próprios erros. A decisão foi inicialmente anunciada em fevereiro pelo presidente ultraliberal, seguindo os passos de seu colega Donald Trump, que havia anunciado a saída dos Estados Unidos da OMS em janeiro. Kennedy, que tem uma reunião agendada nesta quarta-feira com o presidente Milei, fez um apelo na semana passada para que outros países abandonassem a OMS. O governo argentino também anunciou uma revisão estrutural dos organismos nacionais de saúde para ordenar, atualizar e tornar transparentes estruturas e processos do sistema de saúde. 4 plataformas digitais de pornografia vão ser investigadas pela Comissão Europeia. O braço executivo do bloco suspeita que os sites não previnem de maneira eficaz o acesso de crianças aos conteúdos. A União Europeia anunciou o início de uma investigação contra 4 plataformas digitais de pornografia. A investigação afeta os sites Pornhub, StripChat, XNXX e Xvideos, devido aos riscos para a proteção dos menores, incluindo a ausência de medidas efetivas de verificação de idade. Suspeitamos que estas plataformas pornográficas não estão avaliando e mitigando adequadamente os riscos derivados dos próprios serviços e não estão prevenindo de maneira eficaz que crianças acessem conteúdos para adultos. Vamos realizar uma investigação exaustiva e convidaremos as 4 empresas a cooperar durante todo o processo. A comissão destacou que as plataformas online devem garantir que os direitos e os interesses das crianças sejam fundamentais para o design e o funcionamento dos serviços. No próximo bloco, a Prefeitura apresenta mudanças no transporte público do Rio e um motociclista morre após ser atingido por uma linha chilena em Duque de Caxias. O incêndio destruiu 2 prédios comerciais no centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado durante a madrugada, por volta das 3 horas da manhã. Nos edifícios funcionavam lojas, um hortifruti e uma instituição de ensino. Vizinhos relataram que momentos antes do incêndio houve um furto de cabos que gerou um curto-circuito na rede. O trabalho dos bombeiros levaram horas e, por volta das 8 horas da manhã, militares de 6 quartéis já faziam o trabalho de rescaldo. A administração municipal informou também que pelo menos 20 linhas de ônibus tiveram de desviar o itinerário. A Prefeitura do Rio anunciou na manhã de hoje a antecipação da nova licitação do sistema de ônibus da cidade. O projeto prevê a troca completa dos veículos e um aumento de 25%. Quase 3 milhões de pessoas utilizam diariamente os 4.000 coletivos, que atendem 89% da população carioca. A licitação vai acontecer em 4 fases e começa pela zona oeste da capital fluminense. A região foi escolhida para ser a primeira a receber as mudanças por ter o serviço que é considerado menos eficiente e com necessidade de mudanças mais urgentes. O sistema não será operado por apenas 4 consórcios, como acontece atualmente.
Serão 31 áreas com diferentes operadores, aumentando a concorrência. As primeiras licitações estão previstas para outubro deste ano e devem contemplar os bairros de Campo Grande e Santa Cruz. A área chamada de Campo Grande Norte, que atualmente conta com 37 ônibus, terá 200 veículos disponíveis. Em Santa Cruz, o número salta de 67 para 330. O segundo lote de licitações no começo do ano que vem deve contemplar a Ilha do Governador. A secretária destacou que um dos principais problemas na região é o estado de conservação da frota. Os novos ônibus devem ter piso baixo para facilitar a acessibilidade de pessoas com deficiências e idosos. Nos próximos 3 anos, 5.000 ônibus devem ser trocados pelos novos modelos. Isso significa um aumento de 25% em comparação com o número de veículos nas ruas do Rio atualmente. Os veículos contarão ainda com sistema de travas nas portas, impedindo a partida com as portas abertas. Entre as novidades estão os motores na parte de trás do carro e uma cabine para os motoristas. Um motociclista morreu após ser atingido por uma linha chilena enquanto trafegava pela linha vermelha em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Auriel Henrique estava com a esposa na garupa, a caminho da casa da filha. A vítima, identificada como Auriel Misael Henriques, de 41 anos, estava com a esposa na garupa da moto e seguia para visitar a filha, que mora em Nova Iguaçu, quando foi ferido no pescoço. Auriel chegou a ser socorrido por um motorista que passava pelo local, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a família, Auriel morava na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, e trabalhava como mototaxista e cozinheiro. Ele era natural da cidade de Desterro, no estado da Paraíba. O motociclista deixa a esposa e 3 filhos, de 21, 19 e 6 anos de idade. Um militar morreu durante um treinamento de salto de paraquedas no norte de Goiás. Segundo a apuração preliminar, o equipamento utilizado pela vítima não teria funcionado corretamente, resultando no acidente fatal. Segundo o Exército, foi instaurado um processo administrativo interno para apurar as circunstâncias do ocorrido. E 2 detentos foram baleados e morreram depois de uma tentativa de fuga na cidade de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas. Segundo a Polícia Civil, os presos fingiram que um deles estava passando mal e solicitaram atendimento médico. Diante da situação, foi autorizada a retirada do detento da cela. No momento da remoção, 2 outros presos atacaram uma investigadora da Polícia Civil e iniciaram uma luta corporal com a intenção de tomar a arma dela. Um segundo investigador que estava na unidade percebeu a ação e atirou contra os presos. A Polícia Civil informou que a segurança na unidade foi reforçada. E a seguir, a ONU prevê aquecimento global sem precedentes nos próximos 5 anos. E a classificação do São Paulo pela Libertadores e a eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana. A ONU prevê um aquecimento global sem precedentes nos próximos 5 anos. A probabilidade de ultrapassar 1 grau Celsius e meio acima da era pré-industrial é de 70%. O aquecimento médio do planeta deve superar com uma probabilidade de 70% a faixa de 1,5 graus na comparação com a era pré-industrial entre 2025 e 2029. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela Organização Meteorológica Mundial, uma agência da ONU. O planeta vai prosseguir em um nível sem precedentes de aquecimento global, depois de 2023 e 2024, que foram os anos mais quentes já registrados. O alerta foi feito pelo Serviço Meteorológico do Reino Unido, com base nas previsões de 10 centros internacionais, em um relatório publicado pela OMM. O aquecimento de 1,5 graus é calculado em comparação ao período de 1850 a 1900, antes de a humanidade começar a queimar carvão, petróleo e gás em escala industrial. A combustão destas fontes de energia não renováveis emite dióxido de carbono, gás de efeito estufa amplamente responsável pela mudança climática. Limitar o aquecimento a 1,5 graus é a meta mais otimista que os países incluíram no Acordo de Paris de 2015, mas que cada vez mais climatologistas consideram inalcançável, já que as emissões de CO2 ainda não registram queda em todo o mundo. Cada fração de grau de aquecimento adicional pode intensificar as ondas de calor, tempestades extremas, secas, degelo das calotas polares, do gelo marinho e das geleiras.
A União Europeia demonstrou otimismo em relação ao cumprimento das metas climáticas. O bloco espera que as emissões de gases do efeito estufa estejam reduzidas em até 54% em 2030. O braço executivo da União Europeia garantiu que o bloco está no caminho certo para cumprir as metas climáticas até 2030, apesar das dúvidas persistentes em relação às ambições do bloco para o ano de 2040. A Comissão Europeia espera que as emissões de gases do efeito estufa sejam reduzidas em 54% até 2030, na comparação a 1990, muito próximo do objetivo original de 55%. De acordo com a instituição, a União Europeia já reduziu as emissões em 37% desde 1990, o que torna factível a meta de 2030. Podemos reafirmar nosso compromisso para manter o rumo nos objetivos climáticos que adotamos há não muito tempo sob o Acordo de Paris e de acordo com a ciência. Ao mesmo tempo, a União Europeia se depara com a necessidade de responder ao aumento da concorrência comercial da China e dos Estados Unidos, em um contexto marcado por ameaças de escalada tarifária com Washington. O Reino Unido aplicou uma multa recorde para a maior distribuidora de água do país pelos repetidos despejos de águas residuais. O valor chega a quase R$1 bilhão. A Agência Reguladora Britânica da Água, Ofwat, anunciou nesta quarta-feira uma multa recorde de 122,7 milhões de libras, ou mais de 930 milhões de reais, à maior distribuidora do Reino Unido, Thames Water, devido especialmente aos repetidos despejos de águas residuais. A empresa, que enfrenta grandes dificuldades financeiras, também foi punida pelo pagamento indevido de dividendos aos acionistas. Em um comunicado, a agência afirma que a investigação revelou uma série de violações por parte da empresa na construção, manutenção e operação de infraestruturas. As companhias de água britânicas, privatizadas desde 1989, são alvos de críticas há muitos anos devido ao despejo de grandes quantidades de águas residuais em rios e mares, em parte pela falta de investimentos em um sistema de esgoto que data em grande medida do período vitoriano. A Thames Water atende a região de Londres e 16 milhões de clientes, o que equivale a 25% da população britânica. Mas a empresa enfrenta uma crise financeira que gera temores de um possível resgate público, que poderia ser muito caro. A Thames Water, que pertence a um consórcio de acionistas, que inclui um fundo de pensões canadense e outro britânico, busca ativamente um comprador. O protótipo Starship da SpaceX explodiu sobre o Oceano Índico pouco antes de voltar para a Terra. A SpaceX, empresa de foguetes do bilionário Elon Musk, lançou o 9º voo da Starship, a nave espacial mais poderosa do mundo. O evento aconteceu nesta terça-feira no estado americano do Texas. O voo não era tripulado. O maior e mais potente veículo de lançamento do mundo decolou das instalações da Starbase, no sul do Texas. A empolgação era grande entre as equipes em terra e os espectadores que compareceram para observar o espetáculo, depois que os 2 últimos testes terminaram com os estágios superiores se desintegrando sobre o Caribe. Mas logo ficou claro que nem tudo estava bem. O propulsor Super Heavy do primeiro estágio explodiu, em vez de fazer sua ameriçagem planejada no Golfo do México. Embora a nave tenha conseguido viajar mais longe que nos 2 testes anteriores, ela apresentou vazamento de combustível e começou a girar descontroladamente. As equipes então liberaram o combustível intencionalmente para limitar a força da explosão esperada. A Starship sofreu uma rápida desmontagem não programada, escreveu a SpaceX mais tarde na rede social X, um eufemismo para a destruição da nave. O empresário Elon Musk prometeu acelerar o ritmo dos testes. O ritmo de lançamento dos próximos 3 voos será mais rápido, aproximadamente 1 a cada 3 ou 4 semanas, afirmou o bilionário. 2 alpinistas nepaleses alcançaram recordes mundiais esta semana. Kamihita alcançou o cume do Everest pela 30ª vez e Tashi Gyaltsen escalou a mesma montanha 4 vezes em apenas 15 dias. Recorde em dose dupla. Nesta terça-feira, o alpinista nepalês Kamihita Sherpa quebrou o próprio recorde de escaladas ao Everest.
ao alcançar pela 31ª vez o cume da maior montanha do mundo. Nascido em 1970, ele escalou pela primeira vez a montanha emblemática em 1994, como funcionário de uma expedição comercial. Desde então subiu ao Everest quase todos os anos, guiando seus clientes. Outro alpinista nepalês, Tashi Gyaltsen Sherpa, de 29 anos, retornou nesta terça-feira a Katmandu, a capital do Nepal, com um recorde no bolso. Ele completou 4 expedições ao cume do Everest em 15 dias, a mais recente em 23 de maio. As marcas foram estabelecidas quase no final da temporada de escaladas da primavera do hemisfério norte. Segundo o Departamento de Turismo do Nepal, mais de 500 alpinistas e seus guias alcançaram o topo do mundo nas últimas semanas. 2 pessoas, um filipino e um indiano, morreram durante a tentativa, um dos menores números no Everest nos últimos anos. Para o Nepal, que possui 8 das 10 maiores montanhas do planeta, a atividade é uma importante fonte de receitas. Somente para o Everest, as permissões de escalada deste ano renderam mais de 5 milhões de dólares, cerca de 28 milhões de reais. Ontem foi dia de Libertadores e de Sul-Americano. São Paulo está na próxima fase da competição. Já Corinthians perdeu para o Huracan e deixou a Copa Sul-Americana. O São Paulo, que já estava classificado, entrou em campo contra o Tajeres para se firmar como uma das melhores campanhas da competição e poder decidir as fases finais em casa, no Morumbis. Sabino abriu o placar no Morumbis com um leve desvio após cobrança de falta. Alguns minutos mais tarde, Federico Firotti empatou a partida. Já no segundo tempo, a defesa do Tajeres afastou mal e a bola sobrou no pé do atacante Luciano, que encheu o pé e deu a vitória para o tricolor. Quem se classificou também foi o Botafogo. O time do Rio de Janeiro precisa de uma vitória simples para avançar às quartas de final. Igor Jesus garantiu a passagem do clube carioca para a próxima fase da Copa Libertadores. Quem dá adeus a um torneio internacional é o Corinthians. O time de Itaquera precisava vencer para se classificar. Mas o time do Huracan se mostrou mais valente e garantiu a vitória com um gol de Franco Watson. Com a derrota, o time de Itaquera foi eliminado da Copa Sul-Americana. Hoje também tem Libertadores. O Internacional já está jogando com o Bahia. A partida começou às 7 horas e mais tarde, a partir das 9h30, o Palmeiras recebe o Sporting Cristal no Allianz Parque. E o Flamengo recebe o Deportivo Táchira no Maracanã. Amanhã a gente traz todos os detalhes. O Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite e até amanhã.